Esse documentário vai tentar entender a visão de um beninense sobre o ensino de história da África aqui no Brasil. Bom, eu espero que vocês possam entender que a necessidade de se aprimorar cada vez mais esses estudos. Contando um pouco do vídeo, nós conhecemos o Pérez é um intercambista que veio desse país lá do ocidente africano, no litoral, e que ele se disponibilizou para falar com a gente um pouco da experiência dele. Para nossa surpresa, ele já tinha conhecimento muito do que o ensino da África, que o ensino brasileiro sobre a África estava aplicando aqui no Brasil. E que, de certa maneira, ele desqualificou e indicou que existiam vários estereótipos, que eu espero que vocês vejam na narrativa dele. Então, é de suma importância que você entenda esse contexto, que é uma visão de uma pessoa região, sobre, da região de um país apenas, que é bom deixar claro, que vai tanger sobre essa experiência que ele teve no país de origem dele e sobre o que está sendo aplicado, muito sobre a escravidão e colonização. E mais do que isso, ele indica aprimorações que, segundo ele, seriam necessárias para, de fato, ter um ensino mais próximo da realidade da África atual. Eu espero que isso fique bem claro no vídeo e que vocês possam entender qual foi a lógica que ele tentou aplicar, tanto de desqualificar quanto de qualificar o ensino. É isso, pessoal. Fique com o vídeo agora. Meu nome é Pires Ricardo Song, eu sou universitário intercambista em curso de arquitetura no UFPA. Eu sou do Benin, um país da África, tenho 22 anos, sim, a África é um continente. Então, eu vim aqui para fazer intercâmbio em curso de arquitetura no Benin. Da minha trajetória para chegar aqui, eu já era universitário no meu país antes de vir aqui. Eu fiz 2 anos de curso na faculdade, lá no Benin, antes de querer fazer intercâmbio. E antes disso, claro, teve uma prova também, que a gente chama lá do bacalaureado, que aqui é o Enem, né, que nós fazemos. Porque muita gente também me pergunta se eu fiz a prova para vir aqui estudar, ou foi de graça, foi assim, mas então foi por esse processo. Tudo aconteceu com a Embaixada do Brasil no Benin, assim como tem a Embaixada do Benin aqui no Brasil, em Brasília. Então, depois desses 2 anos, eu queria muito fazer intercâmbio, tive uma experiência diferente, sobretudo, e aí eu comecei esse processo. Tinha várias opções de países para eu visitar, em que eu podia fazer intercâmbio, mas eu escolhi o Brasil. O que tu achou sobre o ensino de história da África no Brasil? Bom, eu já vi alguns livros aqui e também já conversei com muitos alunos de colégio, né? Porque eu já fui em vários colégios fazer palestra sobre esse assunto, principalmente, e também oficina de dança, para fazer conhecer melhor o continente. Porque estou aqui conhecendo o Brasil, conhecendo a sua cultura, e eu acho também importante fazer essa troca, fazer conhecer minha origem também. Mas o que eu percebi é que a cada vez em todos os lugares que eu já fui, o que eles ensinam geralmente, o que todo mundo sabe só sabem sobre a África, é que falam só de escravidão, de colonização, de guerra, de conflito, de pobreza. Mas é preciso ver de uma forma diferente. Ou seja, é preciso estudar a África de uma forma mais profunda, porque a África não é só isso, e não pode ser resumida a isso. A história do continente africano não começou pela escravidão. Esse continente existia muitos anos antes, e os colonizadores, quando foram lá,
eles não encontraram povos africanos morando em floresta, naquela forma que eles apresentam aqui para o pessoal, né, que são pessoas selvagens e que não tinham civilizações e tudo mais. Não viram o continente assim. Viram povos organizados, porque era organizado da forma seguinte: nunca teve gente morando na floresta lá. Sempre teve reinos e impérios. E até hoje em dia, no meu país, tem esses palhaços que hoje em dia são sites turísticos que são visitados. E ainda hoje no meu país, ainda tem reinos no meu país. A gente está numa democracia, temos um Estado, temos um presidente hoje em dia, mas mesmo assim tem rei no país, tem reis no país. Não como antigamente, mas ainda tem. Então, isso para contar um pouco. Naquela época eles foram encontrar povos civilizações organizadas, reinos, impérios, que tinham desenvolvimento em várias áreas, em todas as áreas. Falando disso, eu posso citar já o Egito, que muitas vezes não é considerado como um país da África, mas que é um país da África. E muitos das ilustrações de tudo que eles apresentam sobre o Egito, também dos filmes, apresenta os egípcios como pessoas de cor branca, de cabelo liso, mas é toda mentira, tudo isso é só mentira, são mentiras, porque o que tem é muito diferente disso. Então, eles tinham um desenvolvimento muito alto em todas as áreas, tecnologia, medicina, a escrita. Foram eles que criaram a escrita, a astrologia, a filosofia e muito mais. Então, esse olhar, essas informações, escondem essas informações, não apresenta assim porque não favorecem eles. O que o colonizador quer fazer, ou sempre quis fazer, é esconder todas essas verdades para poder ter uma superioridade, fazer todo mundo acreditar que ele é o ser superior, que o branco é a versão evoluída do negro, mas claro que não. E se a gente for fazer essa comparação de melanina e sem melanina, sem querer ser... Eu não estou falando como uma pessoa racista, eu não sou racista, mas a melanina é uma coisa muito natural e é uma coisa que normalmente todo mundo deve querer ter, porque só traz vantagens para o organismo. Protege dos raios do sol, sim. Dá uma grande resistência ao organismo, uma grande inteligência, ia dizer, querer me deixar, uma grande resistência física. Então, a melanina só tem vantagens, só tem coisas positivas. Então, a outra coisa é que por causa dessa forma de ensinar, de apresentar a África, isso fez com que, na minha opinião, isso foi a maior causa da existência do racismo no Brasil. Porque normalmente o Brasil não deveria ter esse problema, porque uma grande miscigenação de várias raças, e não deveria ter. Eu fiquei surpreso quando eu cheguei aqui e comecei a viver tudo isso. Nunca imaginei que ia viver isso no Brasil. A maioria da população brasileira é negra. É negra, pois é. E eu nunca tinha vivido isso, na verdade, porque no meu país não tem racismo, não tem nada disso. No meu país a gente acolhe também muitos estrangeiros que vêm fazer as mesmas coisas, intercâmbio, trabalhar, fazer turismo. Mas a gente não vê a cor, a gente não julga as pessoas pela cor.
Porque a cor é uma coisa muito normal, somos todos seres humanos e a diversidade faz parte do mundo. A gente tem que aceitar e respeitar isso. Outra coisa, esse ensino, essa forma de ensinar faz com que muitos afrodescendentes aqui cresceram com também esse sentimento de se sentir inferior, porque falam que cabelo crespo é ruim, cor preta é uma cor ruim e tudo mais. E você criança, você cresce escutando isso, como criança negra, você não tem como você crescer e ter um desenvolvimento pessoal, ter uma autoestima, saber que você é lindo, realmente muito lindo, que seu cabelo é normal, que o mundo sempre existiu com uma grande diversidade, os animais não se parecem, não são animais, mas são animais. Os seres humanos não se parecem, mas são seres humanos. A gente não pode fazer essas divisões. E o respeito é o mais importante. O que eu falo para os meus amigos afrodescendentes que eu conheço aqui, porque muitos deles também, depois de me conhecer, muita coisa mudaram na vida deles. Pelo simples fato de me conhecer assim, de ver como é que eu vivo, quem eu sou, que eu não tenho vergonha de quem eu sou, que eu amo quem eu sou, a minha cor e tudo mais. Isso faz com que muitos deles também, como é que eu vou dizer? Isso mudou muita coisa neles, ia dizer, simplesmente. E a gente conversa bastante mesmo. Eu acho que é preciso trazer e ensinar a África como ela é realmente, como um grande continente com 54 países diferentes, estudar os países como países, mas não só como um conjunto. Falar que a África, ensinar que a África não é só guerra, pobreza, fome, porque no Benin, por exemplo, nunca teve guerra nem fome no Benin. Eu nunca vivi isso. E muitos dos países de lá nunca tiveram esse problema. E geralmente não falam disso, só apresentam, escolhem uma notícia de um pequeno lugar, de um bairro, de um país, do continente, generalizam. Isso é a África. É como se fosse, por exemplo, eu generalizo alguma coisa que aconteceu em Venezuela, por exemplo, e eu falo que isso é a América Latina inteira. Esse problema não pode ser generalizado. Aqui também no Brasil tem problemas, mas o Brasil não se limite a isso. Tem muitas mais coisas positivas e boas para conhecer aqui. E o Brasil não pode ser definido por essas coisas ruins que estão acontecendo. É isso que eu queria dizer. Então é muito, muito importante. E isso vai, com certeza, diminuir o racismo, porque para mim a única solução para diminuir ou acabar com o racismo seria passar pela educação, ensinar a todo mundo que todas as cores são justas, que não tem diferença, que somos todos seres humanos e que a diversidade faz parte do mundo que tem que ser respeitada. Cada um tem que se amar como ele é, amar seu cabelo, porque é o que você é e não foi por acaso, não foi uma invenção. Você também apareceu naturalmente como todos os outros seres humanos. O que eu queria dizer para terminar é que a África não é como sempre foi ensinado a muitas pessoas, e as pessoas precisam realmente ir lá e conhecer de perto para ter prova do que eu estou falando. Esses países são países com cidades lindas, praias, pessoas cuidadores, e muita coisa boa para conhecer e viver. Quem vai lá realmente vai gostar muito e vai perceber que é muito diferente do que foi sempre ensinado, do que foi sempre falado e do que a mídia passa. Porque a mídia não mostra tudo que tem que